Olha, dando sequência aos nossos estudos, né, do grupo de pesquisa do programa de pós-graduação da Universidade Católica de Pernambuco, nós já estudamos processo, o Código de Processo, estudamos matéria tributária, e hoje eu tenho uma gratíssima satisfação, estou muito feliz com isso, ter a possibilidade de nós conversarmos com o professor Francisco Caetano Pereira. O professor Francisco Caetano, ele é doutor em Direito, foi doutorado na Espanha, em Bilbao, ele é pós-doutorado pela Universidade Federal de Pernambuco, licenciado em Filosofia, bacharel em Letras, licenciado em Letras, graduado em Teologia, enfim, uma larguíssima experiência. Professor Caetano, muito obrigado por ter vindo aqui. Bom, é uma honra estar aqui, é a primeira vez que adentro este recinto de estudos de trabalho. Falar com você, Orem, é uma alegria e também, de alguma forma, se possível, partilhar com algo que porventura nem eu a saber. É um prazer imenso. Pois bem, eu começo com o professor Caetano fazendo uma pergunta que desde criança talvez tenha sido um dos motivos de eu ter iniciado o curso de Direito. Essa relação que sempre existiu muito próxima entre a religião e o direito. Poderia falar um pouco, professor Caetano? Posso. Vamos começar pelo direito romano. O termo faz diz respeito à divindade, ao direito divino, e us a respeito ao direito humano. Aquilo que é nefas significa fora do direito divino. Daí a palavra nefasto, que é prejudicial. Quando a gente parte para uma outra cultura, por exemplo, a cultura cristã, então nós vamos observar que o ponto de partida de tudo isso, primeiro é o respeito ao direito divino, à vontade de Deus. Depois vem o lado humano que deve adequar-se à vontade divina. Então nesse jogo, direi eu talvez de forma indevida, entre o divino e o humano, o homem vai marcando passo. Às vezes vulnera algo do divino, mas muitas vezes, talvez mais ainda, vulnera algo do lado humano. Então veja, professor, a Constituição Federal, logo no preâmbulo, diz textualmente que a Constituição brasileira, de 5 de outubro de 88, ela foi feita sob, exatamente assim, para nós não alterarmos o texto, sob a proteção de Deus. A Constituição do Estado de Pernambuco, de 89, também, ela chega e coloca que os constituintes estaduais estavam sob a proteção de Deus. Bom, a Constituição norte-americana, contudo, não faz isso. O que pensa? Nós somos mais religiosos do que os norte-americanos. Essa inserção no texto constitucional é considerada adequada, a livre manifestação do pensamento. Fala um pouquinho sobre isso. Eu vou além. Veja bem, a União Europeia, quando dá daquele mecanismo de fazer uma constituição para a União Europeia, grande dificuldade, desafio, era se devia constar ou não o nome de Deus dentro da Constituição. E eu tive a honra de representar o Brasil, juntamente com Margarida Cantarelli, Dr. Orlando Neves e Roberto Mota, lá no Principado do Mônaco, onde houve essa grande convocação para tratar do assunto. Eu morava a esta altura em Roma, eu fazia pós-doutorado na Torre Vergata, embora o título reconhecido pela Federal. Então fui designado para ir de Roma para o Principado do Mônaco. E lá o grande debate era exatamente este: deve ou não constar. Veja bem, o fato de constar ou não constar, implicitamente, em muitas atitudes de respeito à dignidade da pessoa humana, indiretamente ou subliminarmente, está se fazendo a vontade divina, mesmo que o termo não conste. Até porque vamos levar em conta que hoje é uma grande massa de pessoas suadizantes, ateias ou agnósticas, talvez até naquele estilo, eu sou ateu graças a Deus. Só uma intervenção. É importante a gente distinguir entre o ateu, aquele que não acredita em Deus,
e o agnóstico, aquele que tem dúvida e, portanto, não pode afirmar se acredita ou não acredita. A gnosis é um termo grego que significa conhecimento. Aquele Deus pode até existir, mas eu não tenho como alcançá-lo. Certo. É o significado de a gnose, é que eu não, se ele existe ou não existe, eu não tenho como chegar lá. É o significado. Mas há muitos que se dizem, eu sou ateu, graças a Deus. Aquele estilo, como o modismo. Então, se a Constituição ou o instrumento jurídico faz constar o nome de Deus, isso denota uma cultura que respalda isso. Mas se não constar o nome de Deus, veja bem, então esse choque pelo fato de Deus ser o pago. Não significa dizer que Deus não esteja sendo reconhecido, sobretudo quando se volta para o ser humano como expressão maior da coisa criada. Subliminarmente, Deus está presente. Então, a mim não assusta que os Estados Unidos ou outro estado não conste o nome de Deus, desde que haja um respeito profundo para com a pessoa humana. Eu dou um exemplo. Veja o mundo islâmico, sobretudo os países fundamentalistas. Países fundamentalistas, tudo em nome de Deus, até matar alguém. A mulher, ela foi denunciada por trair o marido, ou a própria família desconfia dela. Cava-se um buraco, ela é colocada de pé, fica só a cabeça de fora. A própria família, ou o ex-marido, ou quem quer que seja, vai tirando pedras até que ela morra. Tudo em nome de Deus. Então veja a contraposição entre um que não consta e o outro que consta. Pois não. Então, falando um pouco sobre a perspectiva do Islã. Toda lei é divina. Então a perspectiva parte disso, que fé e lei estão intimamente próximos, conjugados, ao ponto de, na verdade, o jurista ser um teólogo jurista. Assim é a perspectiva. Toda lei é divina. A gente há pouco falou, o senhor trouxe aqui o direito romano à discussão. Em Roma também havia isso. Toda a lei era divina e, por vezes, só algumas pessoas tinham acesso à lei, porque se a lei era divina, só os iniciados deveriam ter acesso à lei. Haveria, na perspectiva do senhor que estudou tanto teologia, uma aproximação entre o direito romano antigo, não é? E a perspectiva de que toda a lei é divina do Islã, ou não? Eu iria mais além do direito romano, porque Roma é os 700 anos antes de Cristo, mais 15 e poucos antes de Cristo, o período do Império Romano. Eu iria além. Já no mundo antigo, todo ser humano se indagava aquilo que o próprio termo grego antropos significa, o animal que de pé olha e interpreta a realidade. Ele se indaga, afinal, acerca de sua pessoa, acerca do mundo que o envolve e acerca do absoluto, mesmo que não sabe explicar. Então, muitas vezes, por exemplo, no mundo grego, os deuses assumem uma postura, uma dimensão antropomórfica, assumem posturas humanas, exatamente por conta dessa busca de que há algo mais do que o meramente humano. Então, o que é que nós vemos aí? Nós vemos que Deus é uma necessidade primária para explicar, inclusive, o inexplicável. E quando o homem não tem explicação, digamos, ou soprada pela revelação, ele é capaz de criar mitos para explicar o inexplicável. Muitas vezes, inclusive, nós vamos encontrar na Bíblia certos mitos, eu direi, que são cosmogonias e até teogonias que foram aproveitadas, esta roupagem cultural, para ali dentro se colocar a mensagem. Aí eu pergunto, professor, nos Estados Unidos atualmente fala-se muito num conceito de Deus das lacunas, ou seja, o homem, quando não possuía uma ciência mais avançada, ele tentava explicar aquilo que ele não entendia a partir das divindades. À medida em que a ciência foi avançando, aquelas explicações em função das quais recorria-se às divindades, elas começaram a possuir racionalmente um cotejo, uma afirmação possível pela razão. E à medida que a ciência vai cada vez mais avançando, se nós partíssemos da ideia de que Deus explica os fenômenos que estão sendo explicados pela ciência, Deus só iria explicar as lacunas, os espaços vazios que estão cada vez menores. Isso não seria perigoso? Veja bem, toda ciência é ornada de provisoriedade. A ciência só vale enquanto vale. Então, nesse sentido,
nós incorremos naquilo que preconiza o próprio Aristóteles na teoria do ato e da potência. Você só é enquanto é, mas enquanto você é, já começa a deixar de ser, porque algo novo virá. Ora, o ser humano é um ser contraditório, que na hora que ele se afirma, se nega. E ao fazer isso, ele está sempre em constante busca. Nada o satisfaz. Então, quando ele remete, transcende o espaço e o tempo, busca a divindade, é como se fosse o posto de gasolina mutatis mutandis para abastecer a sua caminhada. E certas respostas que ele não tem aqui, espera que um dia sejam respondidas pela divindade. Por exemplo, existe vida de além-morte? Quem é Deus? Filosoficamente falando, é mais fácil afirmar a existência de Deus do que negá-lo. Porque para negar a Deus, filosoficamente falando, eu preciso admitir a sua existência. Logo, haverá uma contradição. De tal forma que Deus é uma necessidade premente na vida do homem, na história da humanidade, desde que o homem se entende como inteligente, até hoje. Para aqueles que têm fé, existem os dados da revelação. A Bíblia, por exemplo. Para os que não têm fé, a leitura é feita, por exemplo, com a natureza. Veja os nossos indígenas. Aquela árvore que ali está, meu pai está encarnado naquela árvore. Você vai para o universo filosófico pagão. Platão, mundo das ideias. A ideia maior, a ideia central seria Deus, por exemplo. Você não é você, você é uma ideia encarnada. Você está vestido dessa carne frágil que perdeu a capacidade de contemplar a ideia central. Logo, tudo converge, pelo menos desde Platão, para a divindade, para a ideia central. Platão era uma pessoa do mundo grego. Claro. Não é? Então, os gregos eles eram politeístas. Sim. Não é? Nós somos monoteístas. Isso. Então, não haveria já aí uma grande diferença, porque citou uma coisa que me parece fundamental. Os gregos possuíam deuses e deuses antropomórficos, ou seja, eram pessoas com poderes superiores, mas que tinham as qualidades, mas também os defeitos do homem. Não é? Então, quando vem o monoteísmo, o Deus deixa de ser essa entidade com defeitos e com virtudes, passa a ter virtudes. Não é? E aí eu pergunto, o Newton, Isaac Newton, um grande cientista, ele era extremamente católico, não é? Cristão. Einstein, contudo, quando fala em Deus, então Newton no século XVII, Einstein, contudo, quando fala em Deus, porque ele fala em Deus, não é? Há uma célebre discussão do Einstein com Niels Bohr, quando Einstein diz, com relação ao universo, não é? Que Deus não joga dados. Existe uma lei divina que controla o universo. Aí Bohr responde, Einstein, deixa Deus fazer aquilo que ele quer. Não é? Então Einstein acreditava em um Deus não pessoal. É isso que ele defendia. O que imagina a respeito disso? Seria possível falar-se em um Deus impessoal, no sentido de que não, assim, nós temos Jesus, nós temos Maria, pessoas humanas. E na verdade Deus não seria uma energia que não tem necessariamente uma identidade com o humano. Veja bem, na antiguidade, os deuses foram criados, é aquilo que fala o filósofo alemão, se eu não me engano é Nietzsche. Não foi Deus que criou o homem à sua imagem e semelhança, mas foi Deus, foi o homem que criou Deus à sua imagem e semelhança. Os deuses primitivos, eles eram, digamos, cópias das atitudes comportamentais humanas, inclusive dos pecados. Certo. Então ele manifestava esse antropomorfismo nas divindades, mas não deixa de ser uma busca de Deus. No monoteísmo, que é um grande passo, um só Deus, o Deus dos deuses, já há um passo nesse sentido. Zeus, por exemplo, no mundo grego, era o Deus maior. A palavra Deus vem de Zeus, Theos, em grego. Então, o passo para o reconhecimento de um Deus, de um só Deus, você vai, por exemplo, na Bíblia, encontrar em Abraão. Abraão morava em Ur, na Caldeia, hoje Iraque. Perfeito. Então ele foi chamado por Deus, porque era o único monoteísta que havia lá, estava num só Deus. Foi chamado para ser o depositário da fé, o pai de uma grande geração, o povo judeu, que é o depositário da fé.
que é que se infere daí? Que ele foi paulatinamente se revelando de acordo com o processo de maturidade da humanidade. Que houve todo um processo evolutivo. Mas o que sempre observa em todo ser humano é a necessidade da busca, de responder acerca da divindade. Aquele termo que eu gosto de usar, o anthropoestai, que é a humanização do próprio homem, consiste em, além de fazer guerra para ter escravos, além de discutir política, arte de bem servir ao povo, também discutir filosofia. E fala de filosofar, é navegar, é buscar uma resposta para si, para o absoluto e também para o mundo. Essa busca pelo absoluto não deixa de ser, na perspectiva cristã, o próprio Deus já se insinuando para que o homem amadurecesse e viesse a conhecê-lo. Então ele se revela primeiro como Pai. Ele toma o livro do Gênesis e ali há toda uma carga imensa de revelação, mas há também outros elementos, como um poema babilônico intitulado Enumerish, em que fala que quando nada havia, dois deuses sentaram uma guerra lá por cima. Certo. E um deles contratou Tiamat. Tiamat era o lugar-tenente de um deus, que inflou um deus adversário, transformando numa imensa bola, e depois lançou um dardo. Esse deus explodiu. Da parte de cima ele fez a borda celeste, da parte de baixo fez a terra, e gotas do sangue caindo dessa divindade, misturada com o língua da terra, fizeram surgir o homem e a mulher. Vejam que você vai no rumo daquilo que mais tarde consiga na Bíblia. Quando nada havia, só Deus existia, criou, aí divide seis, aí criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Um grande passo que aí já repousa o fundamento maior da dignidade da pessoa humana. Seria correto afirmar a seguinte sequência. Os homens, eles eram politeístas, sim, na maior parte. Só que existiam esses vários deuses e, em muitas culturas, um desses deuses se sobressaiu em relação aos demais. Então existiam deuses, continuavam a existir deuses, mas um deus como que uma espécie de chefe dos demais. Mas um passo adiante foi que, ao invés de chefe dos demais, todos os demais foram eliminados e passou a existir um só Deus. Mais ou menos essa sequência, falou com relação a Israel, ocorreu com Salomão, não é? Quando eram várias tribos, as tribos possuíam os seus deuses, até que uma tribo, politicamente, se sobrepôs às demais. E aí, o Deus da tribo que se sobrepôs às demais passou a ser o único Deus. Aí surge uma ideia forte do monoteísmo. O que pensa disso? Veja bem, há um processo de maturação da própria humanidade, porque cada Deus era encarregado de um aspecto da vida. Você toma, por exemplo, os cultos afro-brasileiros. Há o Deus do fogo, há o Deus da água, há o Deus do mar, o Deus disso, o Deus daquilo, daquilo outro. É o que nós vemos. Então, eu direi que isso faz parte do processo evolutivo da humanidade, processo de maturação, até para que Deus venha e mostre o seu rosto. Porque, veja, Jesus não veio de imediato, não. Ele se revelou. Quantos anos não passaram para chegar à plenitude dos tempos? E ali nós começamos a contar o ano cristão, a partir do ano 1. E Jesus ali nasceu de uma mulher que já era um grande recado para a humanidade. Porque mulher é um ser inferior naquele contexto. Certo. E ali se revela o Filho de Deus que já era preconizado pela antiga aliança. Depois da sua morte e ressurreição, vem o Espírito Santo. 3 pessoas num só Deus. Então não são 3 deuses, portanto não há politeísmo. Mas um só Deus que se desdobra em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É assim que consta na Bíblia. Aí eu pergunto, será que essa mudança, porque essas questões eu venho escrevendo sobre elas e há muito, né, venho estudando. Eu tenho um livro greco-romano que mais adiante, não é, se as pessoas gostarem do tempo, porque eu gosto, eu pretendo retomar esse livro. Então, essa mudança do politeísmo para o monoteísmo, de alguma maneira não justifica o fato
de uma pessoa como Constantino, fundamental na história da igreja, permitir as imagens nas igrejas. Então, dentro da igreja, nós temos os santos, nós temos os anjos. Seria, de alguma forma, uma reminiscência do politeísmo. Temos um Deus, nós temos as imagens, tanto assim que no concílio de Nicéia, Nicéia II, o segundo concílio de Nicéia, 787, essa questão da iconoclastia, da imagem, foi muito discutida, não é? Acha que seria uma reminiscência do politeísmo? Não necessariamente, porque já na antiga aliança, então foi permitido que se fizesse uma haste para preconizando que o Filho do Homem iria passar por aquilo, etc. Se permitiu. Na antiga aliança se permitiu o emprego de imagens assim. A imagem é uma linguagem. Os santos e os anjos. Seja de que for, é uma linguagem. É uma forma de você materializar aquilo que está expressando. É uma necessidade premente. Mesmo quem não materializa a imagem, não esculpe a imagem, que a proibição para nós católicos é de imagem dos deuses que eles aprenderam no Egito. Não é das imagens que nós temos hoje. A imagem evoca o quê? Eu posso estar distante, mas aquela imagem, aquele retrato, aquela escultura evoca alguém lá que está ligado a mim porque tem um apreço, etc, etc, etc. É o significado da imagem. A imagem, ela não vale por ela mesma. Ela vale por aquilo que ela comunica. Este é o significado da imagem no contexto cristão. Eu pergunto isso porque existe um ponto, como professor de Direito Romano que fui, que desde os anos 80, final dos anos 80, que eu venho pesquisando, que é o seguinte: Roma não estava bem em relação ao seu poder, estava se fracionando, estava se dividindo, até que chega um imperador, Constantino. E aí Constantino, querendo evitar que Roma se fracionasse, porque Constantino era filho de um dos quatro, digamos assim, plenipotenciários de Roma, viveu com Diocleciano, viveu no sentido, foi criado com Diocleciano, e ele verificava que a religião era algo muito importante, tanto assim que houve aquela guerra entre ele e um representante de um outro reino de Roma, vou chamar assim, e ele ganhou com base na cruz. E a partir dali, pelo que consta na história, a religião cristã, que era muito perseguida, 300 anos de fortíssima perseguição, e eu queria que falasse um pouco sobre esses cristãos, esses primeiros cristãos primitivos que acreditavam na graça, na salvação pela graça, e foram tremendamente massacrados, não é? Mas chega Constantino e diz: olha, eu vou estabelecer a legalização do cristianismo em Roma. Então a minha expectativa, Padre Caetano, era que aqueles cristãos que passaram 300 anos sofrendo e defendendo aquilo que eles acreditavam e morrendo, que eles utilizassem aquilo de um modo positivo. Mas em 10 anos os cristãos começaram a perseguir os cristãos e matar os cristãos. Antes de falar, portanto, do Concílio de Nicéia, eu queria que falasse um pouco sobre isso, como teólogo. O que faz um povo que acredita num Deus de amor, não é? Que dá a vida por 300 anos por um Deus de amor, que prega o amor, Deus deixa de ser temor e passa a ser amor, e em 10 anos eles começam a matar como eles eram mortos? Veja bem, eu vou responder você da seguinte forma. Em primeiro lugar, Constantino, a mãe já era cristã, Santa Helena. Ela já era convertida, ele não era convertido. A conversão dele se deu quando ele teve de enfrentar uma batalha com Maxêncio. E diz a tradição, que eu não acredito muito, que ele viu no céu um signo, duas letras gregas, kappa e rho, palavra Christos em grego, e com a inscrição latina Inoc Sino Vinces, com este signo vencerás. Então ele mandou bordar nos estandartes tudo este signo, e foi à batalha e ganhou. Aí ele se converteu, que eu também não acredito na conversão, e fez toda a soldadez se batizar, ele também. Veja que na minha ótica foi sabedoria da parte dele, porque é o seguinte: o Império Romano estava minado pelos cristãos. O que mais, já até 3 séculos de história de sofrimento. O que mais chamava a atenção naquele mundo era que só era gente quem tinha o status civitatis, que tinha como pressuposto o status libertatis.
Só o livre era cidadão. Certo. Os outros era rafaméia. Exatamente. Então, soldadesca, os escravos, eles não tinham espaço. Então, na igreja cristã nascente, eles eram reconhecidos como gente, mesmo sendo escravo, porque criados à imagem e semelhança de Deus. E os Atos dos Apóstolos registram que quando alguém se convertia, a primeira providência era vender o que possuía. Certo. Portanto, se o esteio da liberdade e da cidadania era a propriedade, ali se desfazia daquilo. Colocava o produto da venda na mão dos apóstolos e redistribuía. No seio da comunidade cristã não havia nem ricos nem pobres. Todos tinham o suficiente para viver, porque era o meu irmão que precisa de viver. Então esta mentalidade fazia com que, se o cristianismo se alastrasse de uma forma impressionante nos 3 primeiros séculos. Então, aquela soldadesca era transferida para a Gália ou para a Espanha. E os escravos também. Logo, o cristianismo fundava as comunidades lá. A visão de Constantino foi do estadista. Ora, se eu me converter, aí eu conquisto toda essa gente, a base está feita. Então o que ele fez? Ano 313, ele publicou o Edito de Milão, que é uma carta de alforria da igreja que era perseguida. E nesta ocasião foram devolvidos bens que tinham sido confiscados pelo Estado. Mas logo depois, em 370, com Teodósio I, que é outro reino, a igreja é declarada a religião oficial do império. Porque antes, quem era o imperador era Deus. O imperador era Deus. Exatamente. Então a divindade estava encarnada no poder humano. Então aquele era Deus, ninguém podia questionar qualquer coisa. Então aqui você já veja, há uma transcendência. O imperador não é mais Deus. Deus está ali. Ele pode representar Deus. Agora, nesta reviravolta constantiniana, a igreja de perseguida logo depois passou a ser igreja oficial, e esta simbiose fez com que a igreja influenciasse, mas fosse também fortemente influenciada pelo Estado. Por exemplo, a ideia de paróquia é uma noção territorial. A palavra pará, oikia, em grego, significa ao redor da casa do Senhor, que eram aqueles limites impostos pelo Império Romano. A ideia de hierarquia, ainda hoje, por exemplo, você sabe que o Senado tinha grande relevância em Roma, Senatus Populusque Romanos, se vê inclusive nas placas de Roma até hoje, SPQR. Só eles se podiam vestir de púrpura, para significar que eles estavam dispostos a derramar o sangue pela mãe pátria. Era chamado patres conscripti, os pais da pátria. Então os bispos aprenderam a vestir também de roxo ou de vermelho, para significar que estavam dispostos a derramar o sangue pela mãe e a igreja. A igreja influenciou e foi influenciada. É aí onde se dá o encontro do direito canônico, que já pervivia, com o direito romano, que já tinha forma. A grande contribuição da igreja, eu diria eu, foi fazer reconhecer que todo ser humano é digno pelo fato de pertencer ao gênero humano. Por conseguinte, merece um tratamento decente. Decet, em latim, significa condizente com a sua condição. E com isso levou à dulcificação do direito romano. Esse encontro de direito canônico, ambos foram influenciados, se deixaram influenciar mutuamente. De tal forma que essa humanização do direito se deve ao direito canônico. Eu lhe perguntaria, Padre Caetano, e nós já vamos terminar o primeiro módulo, que nós temos tempos. Eu perguntaria, deixaria em suspenso para o segundo módulo o seguinte problema. Acha que eu estaria certo se eu dissesse que a perseguição de Roma durante 300 anos, porque eu queria insistir nisso, a admiração que eu tenho por esses primeiros cristãos. Será que essa perseguição de Roma aos cristãos não ocorreria por 3 motivos? Porque Roma estava acostumada a outras religiões. E Roma sobrevivia, Roma crescia com outras religiões. Mas por que tanta perseguição aos cristãos? O primeiro fator, eu acho que o senhor citou. Porque o Deus do cristão, ele não morria. O Deus do cristão havia ressuscitado.
enquanto o deus de Roma, o imperador, ele morria. Então, como é que um povo dominante tinha um deus que morria e um povo dominado tinha um deus perene, permanente, eterno? Acho que esse é um primeiro fator que chamava muito a atenção. Eu acho que também tem digamos assim, um segundo fator, talvez mais importante do que esse. Roma estava sendo invadida em uma quantidade muito grande de pessoas pelos bárbaros. Na verdade, Roma estava sendo invadida por um povo que estava sendo expulso pelos hunos. Então era um desespero, não é? Os germanos estavam invadindo Roma porque as suas terras estavam sendo invadidas pelos hunos. E Roma tentava, como hoje, atualmente, ocorre na Europa, tentava evitar essa invasão, mas não tinha dinheiro para pagar um exército. E o cristão, como ele acreditava na graça, ele poderia trabalhar para o exército sem receber. Esse é um segundo fator. Então, no próximo bloco, a gente vai discutir sobre esse tema. E vamos já, como vocês estão percebendo, ingressar na parte jurídica, na parte do direito canônico, na parte do direito romano. E, claro, só é possível falar do direito se nós falarmos da sociedade. O direito existe em função da sociedade. Próximo bloco a gente volta.